Olá Libra, sejam bem-vindos a mais uma leitura aqui no Libraverso, canal exclusivo para o coletivo Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Nodo Norte em Libra. Quem não sabe o seu Nodo Norte é bem interessante descobrir, meus amores, porque é essa casa, né, que vai falar para vocês com mais clareza qual é o propósito de vocês nessa vida, tá? Então já fica a dica aí para quem não sabe, o Nodo Norte. Consequentemente, vocês acabam descobrindo o Nodo Sul, que fala a respeito do que vocês foram, o que vocês representaram ou o que vocês viveram, o tipo de vida que vocês tiveram na vida passada, inclusive, tá? Eles já estão pedindo para eu cortar aqui. Hoje eu vou fazer uma leitura bem extensa. Vai trazer vários aspectos, claro, mas principalmente, assim, as mensagens com relação à espiritualidade para vocês, tá? Foi o mais votado na enquete que eu fiz por último. Seguindo com as mensagens dos oráculos, meus amores, tá bem bacana, tá bem bonito, assim, eu vou passar com gosto pra vocês a mensagem de cada uma dessas cartas, depois a gente vai pro tarô, ok? A gente começa com mudanças. E essa carta fala sobre a importância das mudanças pequenas, diárias, que a gente coloca em prática. Então, evidente que ela fala também sobre a possibilidade de mudança na vida de muitos de vocês, e a gente começa a leitura falando sobre isso e termina com uma outra carta que também fala sobre as coisas que vão mudar em breve para Libra, tá? Então, assim, as mudanças, a princípio, essa carta traz um lembrete de que se a gente quer mudança, né, mudanças positivas, a gente também precisa agir de acordo. Seja acordar meia hora mais cedo, seja fazer um exercício por alguns poucos minutos, seja tomar o café na hora certa depois de se alimentar, seja o que for, gente. Começar a escrever, começar a de alguma forma investir, né, naquele sonho, naquele objetivo. Então, independente do que vocês queiram para a vida de vocês, independente da mudança que vocês almejam, é preciso, evidentemente, tomar ação em direção a isso. E não é que da noite para o dia vocês tenham que mudar tudo radicalmente. Ela fala justamente de mudanças pequenas que a médio e longo prazo vão trazer a mudança que vocês querem. O universo, né, a vida, a rotina de vocês, as pessoas, a energia vai mudando e vocês vão se conectando, consequentemente, àquilo que tem mais a ver com o que vocês buscam. As pessoas certas começam a ser atraídas pela energia de vocês, porque a mudança nos hábitos promove um pensamento diferente, uma coisa está conectada à outra, né? Então as coisas começam a acontecer e a fluir de acordo com o que vocês querem conquistar, através de mudanças pequenas. Então, para cada um de vocês vai ser um hábito, para cada um de vocês vai ser um gesto, uma maneira de pensar, começar a escrever no diário, começar a entender mais sobre as próprias emoções, iniciar terapia, iniciar um estudo, começar a aprender uma nova língua, né, um novo idioma, melhor me expressando, tudo isso vai de encontro àquilo que vocês querem enquanto mudança, tá bom? E aí depois eu tenho aqui a libertação emocional. Essa carta, e tocam os sinos, essa carta fala sobre a importância de vocês reconhecerem os sentimentos, né? É comum que a gente tenha esse hábito de querer ser forte o tempo todo, não depender de ninguém, mas todos nós precisamos de apoio, de suporte familiar, das amizades, no trabalho, dos colegas, né? Do parceiro, da parceira, todos nós precisamos de suporte. E a gente precisa entender isso. O que acontece é que às vezes a gente não tem. Eu sei que alguns com os quais eu vou estar falando aqui, vocês gostariam inclusive de ter mais suporte do que vocês têm, de poder contar mais com pessoas, mais do que vocês realmente podem contar, mas isso não muda o fato de que é necessário aprender a pedir ajuda, nem que seja para pessoas estranhas, tá, gente? A questão de querer ser forte o tempo todo, de querer engolir as coisas o tempo todo, não promove de forma alguma a cura ou a melhora. Tá? Pelo contrário, quando a gente vai acumulando sentimentos de frustração, de medo, raiva, traição até mesmo, quando a gente vai só acumulando isso, engolindo isso, vai chegar um momento inevitável no qual vocês vão acabar explodindo, né? E isso às vezes pode ferir pessoas que até não tem nada a ver com os problemas, que não tem nada a ver
com o que causou, com a origem dos sentimentos que vocês estão carregando. Então, no momento que vocês explodem, não tem como resgatar as palavras, não tem como resgatar o estrago, né, quando ele é feito. Então, é importante, claro, que através da terapia e através de ações que vocês mesmos podem passar a fazer, dançar para extravasar, escrever num diário, né, falar em voz alta, né, reconhecer esses sentimentos. Eu estou me sentindo frustrado hoje porque aconteceu isso, isso e isso, eu não consegui encontrar uma via de resolver, ou fulano, beltrano. Então, assim, é muito importante vocês reconhecerem esses sentimentos, colocar no papel, extravasar de alguma forma, colocar para fora de alguma forma, antes que isso acabe ferindo e afetando outras pessoas e afetando vocês, porque quanto mais tempo vocês mantêm esses sentimentos enclausurados, maior e mais monstruosos eles acabam se tornando. E não é o que a gente precisa, não é o que vocês precisam definitivamente. Então, uma maneira aqui de libertar libertar aquilo que frustra vocês, aquilo que machuca vocês emocionalmente. Eu dei algumas dicas e vocês podem encontrar outras maneiras, como eu já falei, a terapia tradicional, como psicóloga, reiki, caminhar, dançar, escalar, não importa, gente, escrever, meditar, né? Então busquem uma maneira de se libertar caso vocês se identifiquem com isso. Tenho aqui também a reunião de almas. É importante a gente saber, eu acredito que muitos de vocês já sabem, mas a gente não lembra no dia a dia, que todas as pessoas com as quais a gente cruza o caminho, ou pelo menos boa parte delas, existe uma espécie de contrato. Então, esse cruzar, né, de caminho com alguém, mesmo sendo uma experiência sendo uma vivência curta com essa outra pessoa, existe um contrato ali. E um contrato de aprendizado, um contrato acima de qualquer coisa de amor. Deixa eu só ver se tá gravando, tá, meus amores, porque às vezes a câmera trava. Então, esse contrato, a gente não lembra, claro. Quando a gente tá aqui, conhecendo uma pessoa nova, quando a gente tá namorando alguém, quando a gente vem numa família tal, quando a gente tem, né, amigos Y, a gente não sabe, a gente não lembra desse contrato, dessa conversa, desse acordo que a gente fez antes de vir pra cá. Mas esses acordos, esses contratos, eles existem por uma razão. Então essa carta ela fala sobre a importância da gente também reconhecer nos relacionamentos, né? Quando, por exemplo, um namoro, né? Um namoro ele acaba se tornando doloroso, uma experiência dolorosa. Então, e acaba, né, por conta disso. Existe uma lição ali a ser aprendida, existe um porquê de ter sido doloroso, existe um porquê dessa pessoa ter vindo para nossa vida, vindo para a vida de vocês, para ensinar essa lição. O que vocês precisam aprender? É uma imposição de limites, é se amar primeiro, é entender a importância de se cuidar primeiro antes de só se doar para o outro. Quais são as lições que estão ali ocultas, né, nessa experiência dolorosa? O que esse contrato, porque lembrem, repito, esse contrato é um contrato que foi feito baseado no amor que vocês têm que reaprender, no amor que vocês precisam dedicar a vocês mesmos, numa maneira mais saudável de enxergar relacionamento romântico ou relacionamento, não importa em qual área da vida seja, né? Então essa carta fala sobre isso e existem também conexões que, por exemplo, né, ela pontua conexões que são extremamente doces e gentis e vêm para acalentar o nosso coração e aí do nada, de repente, acaba. Sem justificativa, a outra pessoa parte, vai embora, ou tem que viajar para um outro país, ou acontece alguma coisa mais pesada do que isso. Às vezes a gente perde uma pessoa propriamente, né, desse plano para o outro e a gente não entende o porquê, aquela conexão era incrível. Então, assim, existe um porquê ali também. E é importante a gente reconhecer o porquê, tentar buscar as razões bonitas, as razões maiores para essa conexão e se libertar e deixar a pessoa ir. A gente tem o hábito, né, de se conectar a alguém e ficar energeticamente na volta daquela pessoa, a gente fica manifestando energeticamente aquela pessoa, mesmo depois que já houve um término, mesmo depois que a gente sabe que essa pessoa não vai voltar, a gente fica naquela coisa, né, esse cordão umbilical. Isso promove um desgaste, isso promove um atraso de vida muito grande. Não só porque a gente não está aberto para alguém novo, mas principalmente porque a gente não está enxergando a lição ali, a gente não está buscando o porquê, a gente não está entendendo a lição, né? Então, sem aprender a lição,
sem se libertar dessa conexão, a gente não tem como seguir adiante com a vida 100%. Então é um atraso por consequência. Então, assim, ter a consciência de que existe um contrato, existe um porquê da gente estar lidando com determinadas pessoas, determinadas situações, e acabando bem, acabando mal, acabando sem justificativa, é necessário revisitar essa conexão, revisitar essa experiência, entender o que dá para tirar de bom daquilo ali, tá bom? Num outro aspecto, ainda essa carta pode falar de uma conexão importante que vocês têm com alguém, ou das conexões importantes que vocês têm de modo geral, e lembrar de ser grato por essas conexões, seja com filho, marido, esposa, namorado, amigos, não importa. As conexões que vocês têm aqui que são importantes, que são queridas para vocês, valorizem, porque alma gêmea não é só par romântico, tá, meus amores? Então vamos seguir para a próxima aqui, energia feminina. Alguns de vocês podem não estar conectados como deveriam à sua energia feminina. Eu tô falando aqui com meninos, com meninas, não importa, tá? Mas a energia feminina, ao contrário do que muitos podem acreditar, é a energia mais difícil de se reconhecer, de se conectar e de abraçar. Por quê? É uma energia passiva, geralmente não, ela é por natureza, e quando a gente abraça essa energia passiva, é necessário que a gente confie mais no processo, confie mais nos outros, confie na vida, no universo, que a gente confie e se entregue, se abra, né? E com isso, e para confiar, a gente precisa se libertar do medo da traição, do medo da perda, do medo de se machucar. A gente precisa se libertar desse medo que muitos de nós, se não todos, né, carregam. Então, assim, é algo que é uma energia que para abraçar a gente precisa se libertar do medo, e não é um processo fácil, né? Sejam vocês meninos ou meninas, sejam vocês quem forem da sexualidade que for aqui, tá, gente? Então a sexualidade, ela também está conectada aqui à energia feminina no sentido de, por exemplo, se vocês já foram magoados no passado, se vocês já foram machucados no passado, por conta justamente de confiar e de se entregar, saibam, tá? Saibam que não foi culpa de vocês, não foi pela maneira como vocês eram ou agiam. Quem machucou vocês, librianos e librianas, a pessoa que machucou é que fez a escolha de machucar. Né? Todo mundo tem o livre-arbítrio, então essa pessoa que escolheu machucar vocês é uma escolha, uma atitude que é de responsabilidade da outra pessoa, não de vocês, não é culpa de vocês, né? Então, alguns podem ter se desconectado, se afastado desse privilégio que é se entregar, que é confiar, né? Pode ter se afastado do seu lado feminino. Então é interessante que vocês trabalhem em busca de resgatar essa conexão, em busca de abraçar esse lado novamente, para encontrar um equilíbrio, tá bom? Para encontrar aqui porque assim, gente, todos nós temos os dois lados, né? Mas ao contrário do que muitas pessoas acreditam, abraçar o seu lado feminino é o que demanda mais coragem do que qualquer outra coisa, tá bom? Vamos falar aqui sobre energia sexual. Essa carta, eles me pontuaram bastante aqui. Essa mensagem ela é principalmente para aqueles ou para aquelas que se utilizam da sua sexualidade, do seu sex appeal, melhor me expressando, da sua sensualidade para manipular, para seduzir, para conquistar, para conseguir aquilo que quer dos outros, tá? Essa carta ela não fala tanto sobre repressão, sobre aqueles que estão reprimidos e tudo mais. Ela fala mais sobre esse sentido mesmo de vocês tomarem conhecimento da maneira como a sexualidade de vocês está sendo usada no dia a dia, tá? Vem sendo utilizada ao longo dos anos, tá? Qual é a experiência de vocês com a sexualidade de vocês que não está em equilíbrio, que está precisando encontrar aqui uma maneira mais saudável de ser desenvolvida, de ser experienciada. O que acontece? Os nossos dois primeiros chakras, eles são responsáveis pela nossa sexualidade, né? E muitos de nós, ao longo da vida, já tentaram, já buscaram dominar ou manipular ou conquistar através dessa força, dessa energia. Outros de nós já foram manipulados, conquistados pela energia de outras pessoas, né? Essa carta, ela traz esse aspecto importante da gente entender que nós, o nosso corpo, ele é a conexão entre o céu e a terra, né? E que quando a gente consegue
alinhar os nossos 2 primeiros chakras ao chakra do coração e ao chakra coronário, a gente consegue atingir uma experiência plena com relação à nossa sexualidade. Se torna, então, uma experiência divina, né? Então, o que acontece? Não depende nem de vocês estarem experienciando a sexualidade com outra pessoa. Pode ser com outra pessoa ou só com vocês mesmos. Não é pecado, né? Se conhecer, se tocar, nada disso é pecado. Mas quando a gente faz isso em uníssono, quando a gente faz isso conectado com a espiritualidade, conectado com o nosso lado divino, é que essa experiência se torna bonita, se torna saudável, né? É quando a gente entende o real potencial, é quando a gente entende a beleza por trás disso. Então, alguns de vocês, a dica aqui fica de tentar buscar esse alinhamento, se conectar com a sexualidade de vocês, mas com um propósito também de alinhar essa energia ao lado espiritual que todos nós carregamos, né? E caso exista alguém aqui que esteja usando a sua sexualidade somente com o intuito do prazer imediato, ou de buscar manipular outras pessoas, ou vocês vêm fazendo isso, mesmo que sem perceber, procurem estudar isso em vocês e entender que isso é um grande desserviço. Outras pessoas podem, de certa forma, manipular a Libra, né, porque a conexão sexual, gente, quando ela acontece, eu entendo, tão bem quanto muitos de vocês, o poder que isso carrega. Relacionamentos tóxicos se arrastam por conta de uma boa conexão sexual. Então entendam como isso está afetando a vida de vocês de forma positiva e negativa, né, e como vocês podem expandir de forma bonita, de forma pura, isso no dia a dia, porque vamos e venhamos. A nossa sexualidade, o quão bem resolvido nós somos ou não somos, afeta diretamente em todas as áreas da nossa vida. E muito por conta da gente estar usando da forma errada, tá bom? Então seguimos aqui. Eu tenho abundância. Uma coisa importante de vocês saberem, para quem ainda não sabe, eu acho que muitos já devem saber, mas a abundância ela está diretamente conectada ao nosso chakra raiz. Quando ele está em desequilíbrio, muitas vezes, algumas características das pessoas que isso acontece, que tá com o chakra em desequilíbrio, é alguém que não consegue prestar atenção em algo por muito tempo, são pessoas que têm dificuldade em ter foco, são pessoas que têm dificuldade em justamente atrair abundância, seja ela qual for. Então, assim, a importância de equilibrar esse chakra pra gente entender também como a sexualidade tá conectada à nossa abundância, tá conectada a todo o resto, né, como eu tava dizendo. Então, assim, busquem saber mais a respeito. Uma das dicas que eu já dou pra vocês é usar mais a cor vermelha na roupa, em casa, né, ter artigos, ter roupa de cama, sei lá, gente, usar mais a cor vermelha mesmo. Dançar é de extrema importância, tá? Dançar, extravasar, ajuda vocês a se conectarem, a equilibrar um pouco mais o chakra raiz. Então, assim, procurem estudar um pouquinho mais sobre o chakra raiz para entender como isso afeta diretamente na abundância de vocês, abundância de dinheiro mesmo. Mas voltando aqui para a carta, o que ela traz, além do que eu acabei de falar, é que a abundância para cada um é um aspecto. Para alguns é mais de um. Então, assim, às vezes a abundância é ter um filho com saúde, é ter uma família bem estruturada, uma família amorosa. Para outros é ter dinheiro mesmo, né? Ter poder aquisitivo, bens materiais. Para outros é ter um talento, é conseguir mostrar para o mundo esse talento. Não importa. Né? Existem várias maneiras da gente enxergar o que é abundância e quanto mais ampla é a nossa visão a respeito, melhor. Alguns de nós acreditam que existe só uma forma de abundância, que é só ter muito dinheiro ou ter muito isso, muito aquilo. Saibam que a maneira de enxergar esse fator na vida é importante para a gente entender os momentos de agradecer, porque quanto mais a gente agradece o que a gente já tem, quanto mais a gente agradece as coisas boas que já existem, melhor, né? A gente esquece de agradecer com grande frequência. Focar naquilo que tá faltando também não é o caminho. Os guias passam isso muito forte. Focar naquilo que vocês querem, mas não têm. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não é o caminho. Agradecer também, como se vocês já tivessem algo que vocês ainda querem conquistar ou se tornar, é uma das vias mais eficazes de vocês se conectarem com a energia. Então, quanto mais vocês se visualizam, quanto mais vocês acreditam, quanto mais vocês tomam uma postura, vocês entendem que, por exemplo,
Se eu tô falando com o Libra aqui que quer ser um cantor ou uma cantora, ou quer ser dono do próprio negócio, vocês acordam todos os dias já sendo essa pessoa, vocês acordam todos os dias tendo as atitudes que teriam essa pessoa que vocês querem se tornar? Eu sei que muitos aqui querem ser artistas, outros querem ter o seu próprio negócio, só que isso demanda uma postura nova, isso demanda uma maneira de enxergar a vida diferente. Então, vocês precisam começar a adotar essa nova postura, né? Como se vocês já fossem, já tivessem. É o que essa carta traz, tá bom? Bom, eu tenho aqui também está tudo bem. Essa carta fala sobre, justamente, é como se cada uma delas fosse conectada à outra, tá? Cada uma dessas mensagens está conectada à outra. Está tudo bem significa que, de fato, está tudo bem, por mais que vocês não consigam enxergar, porque de todas as experiências que vocês podem estar atravessando ou atravessaram recentemente, experiências desafiadoras, de todas elas, tem como tirar algo bom, uma lição. O que essa carta traz é a necessidade de traçar uma meta, mais importante do que qualquer outra meta, de encontrar um lado bom em cada experiência desafiadora que vocês vivenciam, tá? Então, assim, eu consigo conquistar uma nova ferramenta diante daquilo que eu acabei de vivenciar. Então eu entendi que isso aqui eu poderia ter feito de uma maneira diferente, ou se eu tivesse feito, então da próxima, caso aconteça, eu vou conseguir contornar melhor. Então a ferramenta é a sabedoria, a ferramenta é vocês conseguirem enxergar o lado bom, ok? Entender que às vezes algumas experiências desafiadoras elas vêm para nos impulsionar, porque a gente está numa zona de conforto, tá bom? A última carta aqui ela fala sobre presságios. Eu tenho 3 cartas aqui trazendo imagem de pássaros, então pássaros podem ser importantes para vocês, tá? Entrar um passarinho em casa, um passarinho passar por vocês de repente, alguma coisa relacionada a passarinhos, sinais, tá? Sincronicidades. Essa carta fala para vocês também serem gratos desde já, porque existe mudança a caminho e a mudança vai acontecer em breve. Então a gente tem 2 cartas falando sobre mudança, tá? E ela pontua as sincronicidades através de números, bichinhos, sinais do universo que estão afirmando que vocês já estão numa linha de energia positiva, que vocês já estão num fluxo de energia que vai trazer essas mudanças, e se não estão, estão prestes a entrar nesse fluxo, por conta dessas mudanças que eles estão pontuando que vocês já podem iniciar. Mudanças pequenas, não importa, tá bom? Bate na tecla mais uma vez para vocês focarem onde vocês querem chegar e o quão alto vocês querem voar. Foquem nesses aspectos e essas sincronicidades que estão já acontecendo e vão passar a acontecer para outros de vocês vão pontuar o caminho, tá bom? A carta aqui que saiu no fundo do deck é a carta da verdade, tá? Essa carta fala da importância de vocês não anularem e não tentar esconder e não tentar passar pano para a verdade, seja ela boa, seja ela dolorosa, seja ela o que for, tá? Aqui a gente tem a imagem do falcão, tá? O falcão ou águia, eles têm uma visão muito ampla de tudo, eles voam alto pra caramba, então não tem nada que fique sobre a sombra para essa ave. Então essa carta ela pontua a importância de vocês reconhecerem o que pode estar de errado nos relacionamentos, em vocês mesmos, em alguma situação, entender qual é a verdade, qual é a real intenção por trás de alguma coisa, reconhecer essa real intenção, tá bom? E trabalhar em cima disso. Não adianta vocês abraçarem um relacionamento que foi 80% doloroso e 20% bacana, sendo que a verdade é que aquilo ali só tá machucando. Não adianta vocês ficarem numa empresa, não adianta vocês só engolirem algum comportamento de alguém que não tá sendo bacana com vocês, não adianta vocês esconderem a verdade sobre vocês mesmos, quem vocês realmente são, porque isso não vai levar a lugar nenhum, tá bom? Isso também é um desserviço. Até porque esconder a verdade, anular a verdade ou fazer vista grossa só impede vocês de aprenderem as lições que vocês vieram aqui para aprender, ok? Bom, dito isso, agora a gente vai pro tarô. Maravilhoso, gostei muito das mensagens. Não sei vocês, mas eu gostei. Guias Espírito, quais são as mensagens adicionais? Eles estão me mostrando que, em termos assim, de vida romântica, vocês têm mais de uma opção. Nenhuma delas é interessante o suficiente, ainda, pelo menos ainda, eles estão me falando, tá?
Tem uma pessoa do passado de vocês do signo de Touro, ou mais de uma, não necessariamente do signo de Touro, que ainda afeta o julgamento de vocês nos dias atuais com relação... Ou pelo menos essa pessoa ensinou uma lição e tanto, tá? Mas de certa forma existe uma limitação. Existe uma limitação que foi imposta, existe algo que ainda precisa ser curado, destrinchado e compreendido, tá? Dessa experiência com esse taurino ou taurina no passado. Eles estão me mostrando também aqui a escolha entre dois homens, escolha entre duas pessoas, tá? Eu tenho uma figura feminina, tenho duas figuras masculinas, 3 especificamente, mas pode ser que vocês tenham que escolher entre duas pessoas, pode ser que Libra vá do 0 a 2, 3 figuras aqui com as quais vocês podem vir a se relacionar. Tem uma influência, para vocês existe um apelo, para alguns Libras existe um apelo com relação ao passado, a um carinho, à consideração que vocês têm com aqueles que vocês já conhecem. Para outros ainda existe justamente o oposto, vocês não querem ninguém do passado, vocês querem alguém novo. Então tá bem dividida essa energia, já vou falar, tá? De verdade, eu vejo que tem opções aqui, vocês terão opções. Possivelmente entre alguém que vocês já conhecem e alguém novo, tá bom? Alguns Libras realmente querem algo novo. Vida que segue, total aqui. Bom, deixa eu ver algumas cartas aqui do fundo do deck. Ok? Pode haver distância entre vocês, ou pode ser que exista o final e o recomeço entre vocês e alguém. Tem alguém que quer voltar, ou tem alguém que vai voltar, tem algum tipo de viagem, tem alguém que quer voltar sim, tá? Tem alguém que quer voltar, é uma pessoa que gosta de mostrar afeto através de ações, de serviço, atos de serviço ou presentes, tá bom? Uma conexão... Eu não sei, gente, tem algum amigo ou amiga de vocês aqui que vê vocês com outros olhos, vocês já podem ter se relacionado com essa pessoa, tá? Eu vou clarificar. Um contrato que vocês têm medo de acabar, um contrato... Por favor, clarifiquem os amantes, guias espírito, grata desde já. Estão aparecendo vários cenários aqui com relação à vida romântica de vocês, gente. Vários cenários mesmo. Eles estão me alertando sobre trabalho e aquilo que vocês querem fazer. Alguns Libras também estão bem confusos com relação à profissão, tá? Vocês querem fazer várias coisas, vocês têm várias... Mas enfim, eles estão pedindo para vocês focarem em algo que vocês gostam desde a infância. Mesmo que seja mais de uma coisa, por exemplo. Mesmo que vocês, quando eram crianças, gostassem de 2, 3 coisas. Foquem no que vocês já trazem de anos atrás, tá? Lá do passado mesmo, passado distante. Com relação a trabalho ou profissão. Bom, guias espírito, por favor, falem mais sobre os amantes. Amantes. 10 de espadas. Lembrem que eu falei sobre alguém que tem medo de finalizar um contrato? Tá aqui. Já tá finalizado para alguns. Aqui tá o apego, tá? O apego para não finalizar, mas é necessário seguir adiante sem olhar para trás, tá? É necessário seguir adiante sem olhar para trás. Pode ser aqui esse rei de paus, tá? Signos de fogo ou escorpião. Uma pessoa que tinha ou tem muito a ver com vocês, mas é preciso colocar um ponto final mesmo, tá bom? Aqui um pesar, preocupação com relação a isso, mas é preciso olhar pra frente, certo? Meus amores, não sei o que isso vai dizer pra alguns, mas talvez tenha esse rei de espadas aqui. Esse rei de espadas seja ou rainha, né? Levem como eu sou. Seja a pessoa da vez. Eu ouso dizer que esse rei de espadas pode ser aquele ou aquela que tá confuso, que ainda não sabe o que quer com relação a Libra, mas... Libra representa conforto, representa um lar, essa pessoa se sente em casa com vocês, existe uma conexão. É engraçado porque eles me mostram 2 conexões de outras vidas. O mago, essa pessoa manifesta vocês constantemente, alguém extremamente inteligente. É um começo, aqui também se trata de um começo, né? Uma nova jornada. Falem mais, por favor, sobre o rei de espadas. Espiritualidade falando sobre
espiritualidade falando muito sobre amor aqui. 2 de espadas e a High Priestess. É alguém com quem vocês não conversam. Esse Rei de Espadas é alguém com quem vocês não conversam. Pode representar a energia de uma pessoa fria. Então a gente tem Aquário, Gêmeos, Peixes, Áries e Câncer. Ok? Possivelmente. Ou signos de água, enfim. É alguém com quem vocês não conversam, ou essa pessoa vem evitando falar com vocês, muito embora eles manifestem vocês energeticamente, tá? Ou vocês ambos manifestem um ao outro. Por favor, me falem mais sobre o 3 de paus, guias espírito, grata desde já. 3 de paus. As opções que estão adiante. As opções que estão adiante. As de espadas, página de copas e 7 de ouros. A espera termina. A espera por um pedido de desculpa termina. A espera por fazer as pazes com alguém, tirar as coisas às claras com alguém. Tem alguma coisa sobre 7 anos de espera, 7 meses de espera. Uma comunicação honesta. Alguém que vai passar por cima do orgulho aqui. Eu também posso estar falando com alguém que tenha um filho ou filha de 7 anos. Levem como ressoar. Uma mãe ou um pai zelosos aqui que evitam relacionamento ou evitam, né, trazer alguém para sua vida pessoal por conta dos filhos, mas essa fase tá chegando ao fim, tá? Vou tirar mais algumas cartas aqui. Ok. Mais 2 com relação ao 3 de espadas aqui e o Hierofante. Esse relacionamento do passado que eu vejo pra vocês, essa conexão, foi uma conexão por interesse, tá? Parecia ser alguém de confiança, parecia ser alguém com quem vocês iam ficar o resto da vida. Pode ter sido um casamento para alguns de um certo período, assim, mas o término com essa pessoa, eu vejo que alguns não conseguiram superar por completo no sentido, assim, de que essa pessoa realmente deixou uma cicatriz muito grande, ou essa pessoa provou ser alguém completamente diferente, porque existe eu vejo aqui não vocês passando um perigo necessariamente, mas essa pessoa colocou vocês em risco, essa pessoa realmente desestabilizou Libra, tá? Seja quem quer. Foi um relacionamento, assim, mas foi alguém que deixou vocês juntando os cacos e alguns estão até agora, né? Ou pelo menos estão finalizando, assim, mas é algo que ainda reverbera na energia de vocês. Claro que não é pra todo mundo, né? Eu posso estar falando do presente para alguém, então fiquem de olhos abertos, mas a princípio essa energia aqui do passado. E aí aqui eu tenho com relação a esse indivíduo, tá? Esse rei, essa pessoa fria, como eu disse, essa pessoa vê vocês com bons olhos, mas existe algo estranho na energia dessa pessoa. Existe realmente algo estranho, porque essa pessoa pode estar atualmente passando por algum problema de saúde, tem algo relacionado à dor física ou à doença, tá? Mas eles também estão me mostrando um aspecto. Por favor, me dê mais uma carta, Guia do Espírito. Algo relacionado eu não sei se como chama, gente, se é sadomasoquismo, é masoquismo. A pessoa que gosta de infringir ou de sentir dor né, durante o ato sexual, assim. Mas, no geral, tem alguma coisa errada sobre essa pessoa que eu não consigo afirmar, não consigo apontar o dedo especificamente porque é alguém que é egoísta com relação aos seus objetivos, tá? Então, é alguém com quem pode ser alguém novo, pode ser alguém que vocês já conhecem, mas vocês não estão falando com essa pessoa, vocês ainda não falam ou não estão falando com essa pessoa. Existe um carinho, um certo apego, tá? Mas
esse homem ou essa mulher aqui, esse rei de espadas, veio para ensinar alguma lição, veio para forçar vocês a entenderem mais quem vocês são e o que vocês estavam fazendo de errado, o que vocês estão permitindo, o que vocês não devem permitir numa conexão, seja de amizade, seja romântica. Forçar vocês a se conhecerem melhor, tá? É alguém um tanto quanto confuso, sim. É uma pessoa que foca mais nos próprios objetivos, então, assim, se essa pessoa entende que estar com Libra ou envolver terceiros pode interferir nos objetivos pessoais, essa pessoa vai se afastar, vai empurrar quem quer que seja aqui para seguir com a sua vida, para seguir, né, fazer aquilo que sonha. Então, não é alguém que sonha junto, é alguém que sonha para si, que é muito autocentrado, tá? Uma pessoa autocentrada, né? Cada um com seus... Enfim, é uma pessoa egoísta, tá, gente? É uma pessoa bem objetiva, assim, bem... Então, levem como ressoar. Essa pessoa, se vocês conhecem alguém, assim, ou venham a conhecer alguém que vocês percebam que atua nessa postura, nessa personalidade, essa pessoa vem ou veio para ensinar vocês a entender o que tá de errado, porque é como se eu vejo um libriano ou libriana que busca a atenção, que busca conquistar, que busca agradar esse cara aqui, essa mulher, mas essa pessoa é quase que inatingível. Então, assim, por que vocês querem tanto agradar essa pessoa? Por que vocês querem tanto a aprovação dessa pessoa? Eu entendo que represente alguém aqui sábio, inteligente, represente alguém com várias qualidades. Eu entendo que em algum momento essa conexão foi ou venha a ser gentil, venha a ser doce, gostosa, mas na verdade essa pessoa vem pra forçar vocês a encontrarem aqui algumas respostas sobre vocês mesmos, tá? Ou sobre como vocês lidam com relacionamento romântico. Também pode ser que vocês representem essa pessoa na vida de alguém, né? Uma vez que eu tenho aqui o Rei de Espadas, então energia de ar. Certo, gente? Foi uma coisa meio lúdica, uma coisa meio... Eu espero que essas mensagens sirvam pra vocês, evidentemente. Deixem aqui nos comentários, não precisa expor a vida não, tá? Não precisa. Mas comentem aqui se ressoou, se não ressoou. Agradeço desde já. Ah, meus amores, um aviso. Por favor, cliquem aqui no link abaixo do vídeo, no Apoia-se. Tem várias vantagens. Vocês podem concorrer a três leituras particulares por mês, tá? Então, participando do Apoia-se, vocês apoiam o canal, vocês concorrem a leituras particulares, vocês concorrem a decks de tarô importados, como esses que eu uso, decks novos, tá? No caso, baralhos, eu falo decks, mas eu sei que nem todo mundo sabe o que é baralho de tarô e oráculo, entre outras vantagens. Então, por favor, cliquem no link para saber mais. Quem puder apoiar, quem puder dar esse suporte pro canal, agradeço muito desde já. Um cheiro e até a próxima.